Estamos de volta, graças a Deus, com mais um Jesus, a sua única e também minha solução. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe todos grandemente, em nome de Jesus. Hoje, 1º de abril, dizem que é dia da mentira, mas eu quero falar aqui hoje da verdade. Eu quero falar de Jesus, a verdade de Deus encarnada, a verdade absoluta de Deus na terra dos homens, tá bom? Antes disso, meu querido, eu preciso que você dê uma dedadinha aí, o seu like, faz muito bem, o YouTube gosta e vai nos posicionar melhor, tá bom? E se você quiser, faça comentários ou compartilhe com alguém, tá bom? Se Deus te abençoar, faça isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, a nossa mensagem de hoje, meu Deus do céu, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vamos aí do verso 9 em diante, tá bom? Então eu vou ter que correr um pouquinho para você me acompanhar, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Nessa minha introdução, eu quero dizer para você o seguinte: sabe qual foi o estopim da reforma protestante que aconteceu há 1500 anos atrás? Uma tal de simonia. Não é Simone, é simonia. É esse negócio de comprar as bênçãos de Deus e um lugarzinho no céu. As pessoas ofereciam dinheiro, terra, para os membros aí do clero e outros líderes espirituais e trocavam favores. Aí, isso na Idade Média, era uma prática muito, quase que comum na Idade Média, que depois foi combatida por Martinho Lutero, dando início aí à Reforma Protestante, e foi também uma das suas teses. Pois bem, mais de 500 anos depois, práticas bem piores está acontecendo nas igrejas evangélicas brasileiras, iniciada aí com a tal da doutrina demoníaca, da teologia da prosperidade, que você deve conhecer e, quem sabe, participar, não é mesmo? Pois bem, há 30 anos atrás, em dezembro de 1995, um vídeo no Jornal Nacional, e olha, 30 anos atrás, sem internet, sem essa comunicação toda que a gente tem hoje, meu Deus do céu, quase todo mundo, o Brasil inteiro, assistia novelas da Globo e Jornal Nacional. Então o vídeo mostrava uma cena ensinando os pastores como fazer para tirar dinheiro do povo, para o povo dar dinheiro, para o povo contribuir. Pois bem, esse negócio de pagar para receber as bênçãos de Deus, meu querido, começou, na verdade, há 2000 anos atrás. Lá na igreja primitiva, no século I, essas coisas já aconteciam. E aqui eu quero mostrar uma delas, que aconteceu com um tal de Simão, o mago Simão. E você vai ver como se deu esse acontecimento logo no início da igreja primitiva. E as pessoas têm uma ideia de que a igreja primitiva foi uma espécie de idade de ouro. Não, teve os seus problemas também, tá bom? Pois bem, Atos 8, se você ler aí do verso 1 ao verso 7, que é o contexto do nosso texto, diz que com a morte de Estevão em Jerusalém, tem início uma perseguição aos judeus cristãos. Filipe, um dos fugitivos que tinha acabado de conhecer o evangelho, fugindo, passa em Samaria e anuncia o evangelho de Jesus. E muita gente é curada e as pessoas se convertem. E aí, verso 9, vamos ver o que aconteceu.
Ora, havia um certo homem chamado Mago Simão, que ali praticava a magia. Na linguagem de hoje, fala que ele era um feiticeiro, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo, o povo dizia, este homem é o poder de Deus chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludido o povo com artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito, preste atenção, do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, era o que Filipe pregava. As pessoas iam sendo batizadas, e assim como homens e mulheres. E o verso 13 diz que o próprio Simão também abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Eu pergunto aqui para você, antes da gente continuar com a nossa leitura, esse mago Simão se converteu de verdade? O que é que você acha? Vamos lá, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descendo para lá, orava a ele para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome de Jesus, batizado nas águas, ainda faltava o batismo com o Espírito Santo. Pedro e João, então, vão para lá, para dar esse apoio, esse suporte, não se esquecendo que Pedro fez parte, era o líder principal no dia de Pentecoste, todo aquele início da igreja primitiva. Verso 17, então, quando eles chegaram lá, Pedro e João, impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Verso 18, vendo, porém, Simão, lembra que logo que Filipe aparece evangelizando e fazendo milagre e tudo, e todo mundo se batizava, e Filipe já entrou também na fila e diz, eu também quero ser batizado, e foi batizado. Esse Simão, vendo, porém, que pelo fato de Pedro e João imporem as mãos, as pessoas, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, din-din, grana, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Pedro, tá aqui uma grana. Eu quero ter esse dom que você tem de pôr as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Quanto custa? Tá aqui, quanto você quiser, eu dou a grana para você. Simão queria comprar o dom espiritual, a bênção de Deus. Na magia, na macumba, no esoterismo, no espiritismo, no mundo pagão, se paga, meu querido, pelo serviço para que algo aconteça. Se você, por acaso, já viveu num mundo pagão de verdade, você sabe disso. Essa coisa de dar dinheiro para comprar bênção, tipo, olha, eu estou te dando um dinheiro aqui para você me ajudar a desfazer um casamento, para que aquela mulher goste de mim, um mal olhado, uma coisa qualquer desse tipo. Isso é coisa do paganismo. E o Simão está aqui tentando comprar a bênção de Deus, prática do paganismo, ok? Pois bem, nós temos hoje um novo paganismo no mundo, que é o que acontece no meio do cristianismo, no meio evangélico, principalmente com a chamada teologia da prosperidade. Nós temos as mesmas práticas, as pessoas
pagam para receber as bênçãos de Deus, através das correntes, campanha, de objetos aí usados, sal, lenço, água, passa debaixo da porta, debaixo do lençol e mais um monte de coisa. Vão dizer que não, mas é, ok? E aí depois põe a grana, tem que comprar o objeto, tem que dar tal oferta, tem que fazer o tal do sacrifício, para receber a bênção de Deus. O que mais existe hoje, na grande maioria esmagadora das igrejas evangélicas do Brasil, é esse novo paganismo, que é o pior paganismo do que o paganismo antes, o paganismo, porque é um paganismo no nome de Deus, que se usa o nome de Deus, mas fazem práticas de coisas que tinham a ver no mundo pagão da antiguidade. Tá bom, meu querido? Saiba disso. A gente vai aprofundar aqui, você vai entender melhor, tá bom? A pergunta que fica agora é como que era, então, a fé desse Simão? A fé do Simão era um sincretismo espiritual. O que é sincretismo? Ou seja, era uma fé que misturava o evangelho, porque o Filipe anunciava o evangelho, e ele, então, o Simão, o evangelho dizia isso e aquilo. Então, olha, principalmente as pessoas estão batizando, então ele ia lá e se batizou também, eu vou fazer parte desse movimento. Eu pratico as coisas que essas pessoas aqui estão fazendo em nome de Deus. E aí o Simão, que era agora um ex-feiticeiro, né? Então, se converte a Jesus. Pois bem, veja que as práticas das artes mágicas, ele era um feiticeiro, muita gente o seguia ele, era famoso, dava grana. Aí aparece na parada o Filipe pregando o evangelho de Jesus e manifestando o poder de Deus, um poder maior do que o dele. E aí o Simão perde a popularidade. Perde a popularidade. Ele não gostou. O que ele faz? Passa para o lado de lá. Pula o rio. O texto diz que ele abraçou a fé e já se batizou automaticamente, rapidamente. Tudo muito rápido. Ele não queria perder tempo. Os outros estavam se convertendo a Jesus. A maioria se convertendo a Jesus. Mas o Simão não estava se convertendo a Jesus. Ou seja, o Simão não foi totalmente liberto do paganismo antigo, verdadeiro paganismo. Ele estava numa situação, então, extremamente perigosa, como a gente vai ver. Tá bom? Então, aqui eu quero fazer uma observação. Esse tipo de experiência espiritual, de pessoas que saem da feitiçaria, da macumba, de espiritismo, gente que estava como é que fala? Praticando crime, o cara tomou 20, 30, 40 tiros, tudo. É uma coisa que acontece muito no mundo evangélico, principalmente o mundo pentecostal, né? Aí as pessoas vão para os cultos, darem testemunho, o pastor anuncia, olha, hoje a gente vai ver um cara que era macumbeiro, ex-espírita, ex-aquilo, ex-bandido, ex-traficante, ele vai dar o testemunho aqui, o cara vem, conta aquele monte de peripécias, de coisa, e a grana vem, né? Claro, vocês têm que contribuir, e o povo fica muito curioso com tudo aquilo e diz, eu acho que Deus está fazendo alguma coisa na vida desse camarada aí. E isso lota a igreja, e isso arrastou muita gente para a igreja no Brasil. Depois a gente fica sabendo de algumas coisas horrorosas que aconteceu com essas pessoas. Infelizmente. E tem muitos e muitos outros tipos de caso, como também agora mais recente, os tal dos pregadores mirins. Teve também lá no início, há 30, 40 anos atrás, a conversão de famosos com o cantor Nelson Ned, teve também o Dedé e outros, e foi usado para arrastar muita gente.
mas eram pessoas que não tinham a profundidade espiritual, um conteúdo espiritual do evangelho, mesmo na sua vida. Era só usado a imagem para trazer o povo. Então o pessoal veio para a igreja por causa disso, não por causa do evangelho de Jesus. Pois bem, continuando. Duas observações importantes, meu querido, nessa questão toda da conversão do mago Simão. Primeira coisa, o paganismo é muito difícil realmente sair do coração do ser humano. A libertação total do paganismo só acontece quando a pessoa enche o coração e a mente totalmente do evangelho e só do evangelho de Jesus, tá bom? E não de um monte de porcaria, do pacotão que dentro do cristianismo, das igrejas evangélicas, acaba oferecendo. Ó, temos aqui Jesus, e depois vem a doutrina, as teologias, as correntes, o sacrifício, um monte de coisa. O diabo não quer nem saber disso. Aí o que acontece? A pessoa inicialmente foi liberta, a casa ficou limpa, mas não preencheu totalmente só com o evangelho de Jesus. E como disse Jesus, o diabo diz, eu vou voltar para minha antiga morada, que está cheia de porcaria. E aí volta e traz outros demônios piores, outros espíritos piores. Cuidado! Segunda coisa, a culpa aqui no caso de Simão não tem nada a ver com Filipe, com Pedro e com João, porque eles pregavam o evangelho de Jesus, somente o evangelho de Jesus, tá bom, meu querido? Então, se no Brasil tivesse pregado o evangelho de Jesus, só de Jesus, a gente não teria essa maioria esmagadora, vivendo esse paganismo, essa coisa feia, horrorosa, sem caráter nenhum, sem cara de evangelho de Jesus. Simão, nos dias da igreja primitiva, era exceção, tá bom? A maioria se convertia de fato ao evangelho de Jesus, ao evangelho de Jesus. Tá bom, meu querido? Então, se pregassem só o evangelho de Jesus, a igreja não teria virado isso que a gente viu, que a gente vê hoje todos os dias, esse balcão de negócios em nome de Deus. Tá aqui a grana, Deus, e me abençoa, e me abençoa. É isso daí, tá bom? O evangelho de Jesus gera seres humanos com cara de Jesus, não gente cheia de ódio, de ideologia política, de julgamento, mentirosos, corrupto, moralista, legalista, hipócrita, como a gente tem visto na maioria das igrejas desse país, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, não tem nada a ver com gente transformada pelo poder de Deus. Saiba disso. Veja bem, olhando para o Brasil e para o ocidente da terra, aí a gente vê que quem venceu a parada não foi o evangelho de Jesus, mas o mago Simão, que deu grana para comprar as bênçãos de Deus. Tá aí os pastores milionários do Brasil. Tá bom, meu querido? Enganam o povo descaradamente, fazem estelionato, e não fica nem vermelho, e ainda dão risada, finge que não é com eles, mas o dia da luz está chegando, e é logo, logo, e aí eles vão ficar cara a cara com aquele que é verdade absoluta, luz absoluta. Quero ver, hein? Alguns dados na terra do cristianismo, sobre o que o cristianismo gerou e continua gerando. O cristianismo gera injustiça. Por exemplo, 9 em cada 10 casos de estupro de vulnerável no Brasil termina sem solução. Segunda coisa, o cristianismo gera muito tarados. Sim, porque 74% das mulheres dizem já ter sofrido
assédio. E falando mais especificamente do mundo evangélico, 43% das mulheres evangélicas no Brasil já sofreram algum tipo de violência, algo muito superior ao percentual, à média nacional, que é de 32%. Tá bom? Só para você saber a diferença quando a gente está cheio do Evangelho, pratica o Evangelho transformou a vida da pessoa. Não tem nada a ver com isso daí. Só para você saber. Continuando, práticas de uma fé sincrética, tipo a fé de Simão, ou seja, como é a prática de uma fé de uma pessoa que tem uma fé sincrética, que mistura o Evangelho com o paganismo. É só olhar para o mago Simão ou olhar para o Brasil, olhar para o Brasil. Vamos lá. Primeira coisa, o Simão queria comprar as bênçãos de Deus, enquanto isso as bênçãos de Deus é de graça. Será que o Simão não sabia? Será que você não sabe que tudo, absolutamente tudo é de graça e pela graça em nome de Jesus? Olha o verso 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos os apóstolos, as mãos, e era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. O Simão tinha se convertido. O que ele tinha aprendido sobre o Evangelho? O que você tem aprendido sobre o Evangelho? Acabou o sacrifício. Jesus é o último sacrifício na cruz do Calvário. Ele veio acabar com todos os sacrifícios. Essa informação tem que percorrer o planeta. Acabou o sacrifício, todo tipo de sacrifício. Acabou, meu querido. A bênção de Deus é de graça. A cura, a prosperidade, a saúde, o que você quiser. É de graça. Você não precisa pagar nem um centavo sequer. Nada. Zero. Saiba disso, pelo amor de Deus. Quem fazer o contrário está mentindo, enganando você. E você é culpado se você está me ouvindo, se você acreditar. Tá bom, meu querido? Segunda coisa, o mago Simão tinha uma visão fetichista acerca de líderes espirituais, no caso como Filipe. O verso 13 diz que o Simão, assim que ele se converte, e depois que ele se batiza, ele acompanha o Filipe de perto, com lupa. Ele fica colado com o Filipe. Aonde o Filipe vai, ele vai atrás. Aonde o Filipe vai, o mago Simão vai atrás. Parece uma música que eu já ouvi por aí. Colado. Eu já vi pessoas dizendo, eu estou indo para a Coreia para receber a bênção do pastor Chu. Eu estou indo nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia, para receber a unção do Morris Cerullo. Eu estou indo nos Estados Unidos para receber a bênção do Jimmy Swaggart, o sopro do Benny Hinn. E no Brasil é a mesma coisa, pessoas viajando para lá e para cá, indo em cultos, encontros, para receber, porque ficou sabendo que o tal pastor, o tal profeta, o tal milagreiro, o campanhista ia lá, e a pessoa corre e vai lá. Aí ele vai para um outro lugar e a pessoa vai para esse outro lugar, para receber o sopro, a unção, a bênção, e a vida não melhora, não muda nada. Vocês devem conhecer há muito tempo aí, não muito, o tal do sopro, soprava, as pessoas caíam. O pastor jogava o terno, as pessoas caíam. Era aquilo. O que aconteceu? Nada, as pessoas só sujaram a roupa, caíram no chão e pronto. A vida da maioria, você não vai falar que mudou, que foi transformado. E o Filipe tinha essa visão fetichista. No Brasil, esses líderes evangélicos aí, esses famosão, né, e a maioria, até os pequenos imitam. Quando vão assumir o culto, acaba o louvor, vamos passar a palavra para o homem de Deus, o cara entra lá parecendo uma estátua.
estrela, é palmas, aleluia, glória a Deus, é um show, é um show. É uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, é uma vergonha. Terceira coisa é que o mago Simão tinha uma fascinação pelo poder espiritual. Continuando no verso 13, além dele seguir Filipe com lupa, diz que ele observava e veio extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Tem gente que é fascinada por causa desse negócio de milagre. O cara fica, é poder de Deus, tem gente sendo curada aqui, tem gente, isso está acontecendo, e o cara vai atrás, não larga, o cara quer ver, é um curioso. Só porque diz que alguém foi curado, tem um milagre, e o mago Simão seguindo Filipe o dia inteiro, todos os dias, porque Filipe orava e as pessoas eram curadas e milagres aconteciam. Isso acontece muito no Brasil. Isso por acaso já aconteceu com você? Pense em nome de Jesus. E por último, se diz que o mago Simão desejava muito ter o controle do dom. Verso 18 e 19 diz que Simão, vendo que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, propondo o seguinte: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos também possa receber o Espírito Santo. Eu quero esse poder, eu quero orar e a pessoa receber o Espírito Santo. Ele quer ter esse controle do poder. No Brasil, o que tem de pastor, de obreiro, de líder religioso que luta para conseguir isso, para sair aí pelo Brasil, orando, como se ele tivesse domínio, controle, fizesse as coisas acontecer. E o povo acredita, a multidão acredita, e ele sai por aí fazendo essas peripécias, manipulando, enganando o povo no Brasil. Cuidado em nome de Jesus. Então, meu querido, por acaso você já tentou comprar a bênção de Deus? Na sua igreja lá você vê as pessoas tentando comprar a bênção de Deus? Você vê lá as pessoas tendo uma visão fetichista, idolatrando o líder religioso? Eu já vi pessoas escrever no braço assim, tatuar, renascer até morrer. É isso aí. Você já viu, por acaso, pessoas com essa loucura, esse desejo de possuir, de controlar o poder de Deus para fazer o que quiser? Cuidado. Cuidado com essas coisas que essas pessoas, meu querido, onde tem esse tipo de acontecimento, de prática, essas marcas, a marca do mago Simão, de uma fé sincrética. Essa fé não é pura, não é verdadeira, é pagã, tem tudo a ver com o mago Simão e não com a fé do Jesus dos evangelhos. Vou terminar. Qual foi a atitude do apóstolo Pedro? Quando Simão oferece para ele dinheiro para comprar o dom, a bênção, qual foi a atitude de Pedro? Eu pergunto se isso tivesse acontecido no Brasil com líderes evangélicos, né? Eu sei, eu vivi lá nos bastidores 20 anos. E as pessoas dão grana e recebem a tal da unção, a tal de oração para conseguir, e dão dinheiro, para barganhar com Deus. Deveriam agir como Pedro, mas por causa da cobiça do dinheiro que está instalada na maioria dos líderes evangélicos deste país, eles aceitam ser mediadores de barganhas com Deus. Muito diferente de Pedro. Se você ler lá em 1 Pedro, no capítulo 1, você vai ver a mente, a ideia, o que Pedro tinha, o entendimento que Pedro tinha sobre a salvação.
Ele diz que nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus, não com prata e ouro. Em Atos 3 também, quando ele vai na porta do templo e tem lá um paralítico pedindo esmola, ele está andando com João, o cara pede esmola e ele diz: eu não tenho aqui prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Pedro não tinha prata e ouro, mas tinha o poder de Jesus. Você acha que os líderes evangélicos deste país têm esse entendimento de Pedro? Não, não, não. Porque se tivesse, eles não faziam o que fazem. E eles não ficam nem vermelho, nem treme, nem nada. Eles não estão nem aí. Nem aí, nem aí, nem aí. Pedro tinha esse entendimento. E por isso mesmo, Pedro pode dizer ao mago Simão, verso 20. Pedro, porém, respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição. Numa outra tradução, diz: o seu dinheiro seja para você. Vai para o inferno com o seu dinheiro. Vai para o inferno com a sua grana. Pois você julgasse adquirir por meio dele, por meio da grana, o dom de Deus, meu querido. Você está numa situação horrorosa. Vai para o inferno com a sua grana. Coisas de Deus não se compra com dinheiro, tá bom? Segunda coisa, Pedro disse para o mago que o coração dele não era reto diante de Deus. Verso 21. Você não tem parte nesse ministério. Olha aqui, você está pensando que você pertence ao reino de Deus, ao povo de Deus? Você que está tentando fazer sacrifício, comprar a bênção de Deus, você não está. Você não pertence a essa turma, a esse grupo. Porque o coração teu não é reto diante de Deus. Mude, se converta de verdade. E por último, Pedro diz que o mago Simão deveria se arrepender de verdade da sua ideia maligna de comprar bênçãos de Deus. Verso 22 e 23. Arrepende-te, pois da tua maldade roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração, pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. A situação do mago Simão era gravíssima, como é gravíssima a maioria destes evangélicos no Brasil, que vai sim, muitos são inocentes, mas muitos vão nas igrejas para fazer barganha, negócios com Deus, e inclusive tem gente jogando nas loterias, nas bet, fazendo promessa: Deus, se eu ganhar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, usando o nome de Deus. Meu querido, a situação sua é horrível, é horrorosa. Você está em perigo espiritual muito grande em nome de Jesus. Os líderes, é diferente o comportamento deles. Deus vai te acertar as contas com ele, como também com você. Ok? Eles têm peso maior, mas você também tem responsabilidade. Então pense bem se você está indo na igreja atrás de fazer negócio com Deus, dando dinheiro para fazer negócios com Deus, para conseguir bênçãos de Deus, coisas de Deus. Cuidado. Vou terminar. Verso 24 e 25. Simão, depois que Pedro diz isso, falou para Pedro. Simão, disse para Pedro, o mago: rogai por mim ao Senhor para que nada do que você disse venha sobre mim. Porque Pedro disse que a situação dele era perigosa. Então ora por mim. Vocês, apóstolos, ora por mim. Ou seja, o Simão não mostra arrependimento. Não mostra. Ele está com medo, sim, de que coisas más aconteçam com ele. Porque Pedro diz que poderia acontecer.
Então, meu querido, não fica com esse negócio dizendo para os outros orar por você. Se arrependa você do seu pecado se você está fazendo esse tipo de coisa. Barganhas com Deus. Usando dinheiro, indo nos cultos, nas reuniões para fazer barganha. Se arrependa você, porque a situação sua é gravíssima. Gravíssima. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, eu oro para que aqueles que assistiram, que estão aqui assistindo esta palavra, que talvez, provavelmente nunca ouviu esse tipo de pregação, porque o pastor da igreja dele não tem coragem nem de ler esse texto, e talvez essas pessoas nem sabiam que existia esta palavra no livro de Atos, aí na Bíblia. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e abra a mente e o coração dessas pessoas e mostre o quão perigoso é usar o dinheiro, fazer negócios com Deus para tentar comprar a bênção. E para, principalmente, aqueles que tentam de dizer, não é bem assim, tentando um auto-engano, uma coisa, inclusive, piorando ainda mais a sua situação. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ponha a mão, manifeste o poder e derrame luz sobre essa mente, sobre esse coração, para se arrepender de verdade em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você muito, muito grande, meu querido. É sério. Pega esse capítulo 8, releia, pelo amor de Deus. E olha, Atos capítulo 4, tem uma história também interessante lá, Ananias e Safira. Leia pelo amor de Deus. Não fique ouvindo só o teu pastor, leia a Bíblia também. O Espírito Santo está em você, pelo amor de Deus. Deus abençoa e até o próximo. Jesus, a sua única solução. Te abençoou. Divulgue em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.